Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula e no vídeo de hoje nós iremos ver sobre o reino fungi. Então, nós iremos dar continuidade da aula passada. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Biologia. Então, na aula passada nós conhecemos um pouquinho das características, as classificações e uma forma de reprodução do reino fungi. Então, no vídeo de hoje nós daremos continuidade à reprodução. Então, no vídeo de hoje, nós veremos a sexuada. Então, ela tem o início a partir da conjugação de duas hifas que são sexualmente compatíveis e elas se aproximam e vão se fusionar em um processo chamado de plasmogamia. Durante esse desenvolvimento do fungo, as hifas vão se ramificar e vão crescer e os seus núcleos vão se multiplicar, mas elas não vão se fundir. Essas hifas são chamadas de carióticas. Elas vão formar, então, um micélio nos ascocarpos, que são os ascomicetos, e basidiocarpos nos basidiomicetos. Então, nos grupos dos ascomicetos, os ascos, que são as hifas especializadas, são estruturas férteis que possuem dois núcleos haploides, que são procedentes de hifas que se conjugaram. E vão se fundir formando um núcleo zigótico diploide, que é o processo denominado de cariogamia. Após a meiose, nós teremos os esporos sexuados chamados de ascóporos. Esse processo semelhante ocorre também nos basidiomicetos, nos corpos de frutificação chamados de basidiocarpos, nos quais se abrigam estruturas férteis conhecidas como os basídeos, que após a formação do núcleo zigótico diploide 2N, eles darão origem por meio da meiose, os basidiósporos N. Então vamos conhecer um pouquinho agora sobre os líquens e as micorrizas. Então vamos começar pelos líquens. Então os líquens é uma associação simbiótica entre uma alga e uma cianobactéria, que são organismos unicelulares, com um fungo. A ação mútua ela vai trazer benefícios para os dois. Os organismos eles são fotossintetizantes, eles vão fornecer então o carbono que serve de alimento para o fungo, que fornece então um ambiente adequado para essas algas crescerem. Esses líquens a gente pode ver nas árvores do nosso dia a dia. É só você olhar para uma árvore, se ela tiver com uma manchinha branca, uma manchinha amarelada ou esverdeada, pode ser então um líquen. O formato do líquen geralmente fica a cargo do fungo com suas hifas contribuindo com a maior parte. Então, o que a gente vê mais é o fungo do que as algas. Geralmente, as células da alga ficam em uma camada sobre a superfície do fungo. A reprodução ela é assexuada pela fragmentação do líquen parental ou pela formação de sorédios, que são partes especializadas, que consistem em pequenos fragmentos de hifas envolvendo algumas células de algas, que se destacam e podem formar, então, novos indivíduos. As micorrizas. Então, elas são associações de hifas de certos fungos com as raízes de plantas. Os fungos presentes nas micorrizas, do grego miquetos, fungo, e rhiza, raiz. Então, muitas vezes a gente vai encontrar eles assim, nessa formazinha esbranquiçada. Permitem, então, que a planta consiga absorver melhor os sais minerais que são escassos do solo. Em troca, a raiz fornece para o fungo açúcares, aminoácidos e outras substâncias do quais ele consegue se nutrir. Importância ecológica, então, do reino fungi. Os fungos são responsáveis por grande parte da degradação de matéria orgânica, proporcionando, então, a reciclagem de nutrientes que desempenham um papel muito importante, então, na natureza como agentes decompositores. No processo da decomposição, a matéria orgânica que é contida nos organismos mortos é devolvida ao ambiente, podendo ser novamente utilizada por outros organismos. Na importância econômica, muitos fungos são utilizados no processo de fabricação de bebidas alcoólicas, como a cerveja e o vinho, e também no processo de preparação do pão. Nesses processos, o fungo utilizado pertence à espécie Saccharomyces cerevisiae, que transforma o açúcar em álcool etílico.
E CO2, fermentação alcoólica na ausência de O2. Na fabricação de bebidas alcoólicas, o importante é o álcool produzido na fermentação. Na preparação do pão, é o CO2 que é responsável por tornar o pão mais poroso e mais leve. Na indústria farmacêutica, os fungos se destacam na produção de vitaminas, hormônios e esteroides, como a penicilina. Nós podemos então perceber nessa frase: existem belezas em todos os lugares e momentos, basta abrir seus olhos para o que realmente interessa. Então, em cada canto, nós temos algo muito importante, nós temos beleza em todos os cantos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Te agradeço pela sua presença e até a próxima aula.